queria já começar a falar dessa história mais recente do Talibã e do Afeganistão. O Templário Moderno comentou aqui: o Talibã não estaria tentando preservar sua cultura e tradição do jeito deles? Isso é verdade e não é verdade. É uma coisa muito mais complicada do que vocês podem imaginar. Eu fiz alguns apontamentos pra gente. Imagina que você é o famoso afegão médio, stricto sensu, né? Não é apenas uma metáfora para falar do cidadão médio de qualquer país. Não, você é o afegão médio mesmo. Você é uma pessoa que mora no Afeganistão. Você pode ser budista, pode ser da religião persa, pode ser zoroastrista, você pode ser indiano, hindu, você pode ser muçulmano, você pode ser cristão, você pode ser ateu, tem tudo isso lá, misturado. Você não faz parte do Talibã, você não trabalha para o governo que estava lá, e você não faz parte do Estado Islâmico, nada. Você está vivendo sua vida lá, e no meio está lá rolando pau. Se você for ver quais são as maiores causas de mortes lá dentro, vamos pegar desde os anos 90, quando começou o Talibã, 94, você vai ver que as pessoas morrem por basicamente 3 razões lá. Elas morrem, né, o cidadão comum, o afegão médio, são mortos na briga entre facções do próprio Talibã, porque entre o Talibã, dentro do próprio Talibã, tem brigas de facções, assim como na esquerda tem brigas por protagonismo, ou em qualquer meio de poder. Você tem ações feitas pelo Estado Islâmico, que também tenta reivindicar a região para si, né? Então, ali com influência do Irã e do Iraque, etc. Você tem o conflito entre o Estado Islâmico e as facções, e você tem também o conflito entre o Talibã e o governo afegão, que os Estados Unidos já ajudou a colocar lá a partir de 2004, quando eles estabilizaram um pouco a situação, quando eles fizeram a invasão ao Afeganistão em 2001. A própria ONU, que, bom, né, passa panista de terrorista, mas para vocês terem uma ideia, ela mesma assumiu que o Talibã é o maior causador de mortes entre os cidadãos no Afeganistão. Portanto, se você é um afegão, vamos dizer, o maior problema que você tem na sua vida, principalmente ali na região, não do norte, né, mas mais do meio do Afeganistão, depois a gente vai mostrar um mapa para vocês, é o Talibã, que se refugia principalmente no campo. O governo tomava conta das cidades, Cabul, que é a capital, e algumas outras cidades. Mas no campo, como o Afeganistão tem regiões muito montanhosas, você vai ter uma dificuldade imensa de domar esse território. Essa geografia, né? Essa topografia, melhor dizendo, do Afeganistão, é que faz dele um país praticamente inconquistável. Nós vamos ver para frente que nem sequer Alexandre o Grande ou Gengis Khan conseguiram dominar o Afeganistão por completo. Nem os medos, nem os persas, nem o Império Medo-Persa conseguiu tomar aquilo. Então é uma região complicadíssima, é o cemitério de impérios, né? E os Estados Unidos, na sua pretensão, achou que poderia domar o cemitério de impérios. Então você tem esse problema grande aí do ISIS, do Talibã, das tribos locais que não estão envolvidas com nada e do governo afegão e do interesse americano em mais ou menos preservar a paz ali. E depois desses 20 anos que os Estados Unidos ficou lá, gastou $1 trilhão, é muito dinheiro, gastou $1 trilhão em 20 anos, 19% do território do Afeganistão ainda permanecia sob domínio dos talibãs. É muita coisa. E não é um país pequeno, não, tipo Israel. É um país razoavelmente grande para os termos do Oriente Médio. E 33% desse território, que são principalmente as cidades, estava na mão do governo, vamos dizer, democraticamente eleito, amparado pelo governo americano, OTAN e similares que estavam lá garantindo mais ou menos um estado de paz. Mas se a gente volta, por exemplo, a uns 40 anos atrás, no final da década de 70, em 78, o Afeganistão vivia uma espécie de uma república, mais ou menos livre. Você vê as pessoas às vezes compartilham algumas fotos, né? Afeganistão nos anos 70. As mulheres viviam mais ou menos como viviam as mulheres americanas. Eram muito, muito livres, podiam trabalhar, podiam estudar, não eram obrigadas a viver de hijab ou de burqa, não tinham que respeitar, né, o califado ou mesmo as regras, né, das leis islâmicas e corânicas. Só que em 78, os comunistas do Afeganistão, a princípio, sem o auxílio da União Soviética, derrubam essa república e essa jovem república tinha 5 anos, né?
Meu Deus. 73. Em 5 anos eles derrubam. E aí eles criam a República Socialista do Afeganistão. A pressão começa a ser muito grande, grupos tribais e grupos oposicionistas tentam derrubar esse governo socialista e 1 ano depois eles pedem ajuda ao governo soviético. Em 79 vai lá e faz ajuda e consolida o governo soviético, que vai durar mais ou menos 10 anos. Até 89 você tem a República Socialista do Afeganistão. E o governo soviético, assim, meio que invade. Eles mandam soldados, eles viram uma espécie de satélite soviético no Oriente Médio. E o Afeganistão entra na Guerra Fria. Mais ou menos 1 milhão de mortos, de afegãos foram mortos nesses 10 anos na Guerra Soviética, da Guerra Fria ali no Afeganistão. Se você lembrar bem do filme do Rambo 3, é exatamente essa história, né? O Rambo 3 é a história do Afeganistão moderno. Por quê? Você tem um Afeganistão dominado pela República Socialista e você tem esse grupo de rebeldes, o Talibã não existia, você tinha esses grupos de rebeldes muçulmanos, na sua maioria, que eram os Mihadins, né? Os Mujahidins, isso mesmo, anotei para não esquecer aqui, Mujahidins, que eram esses rebeldes financiados com dinheiro norte-americano, dinheiro do Paquistão, da Jordânia, etc., para ajudar a combater o governo comunista no Afeganistão. Entre esses combatentes dos Mujahidins, com o apoio americano, que é simbolizado no filme do Rambo 3 pelo Rambo, que se junta aos muçulmanos para combater os comunistas, veja só. Entre estes combatentes nos anos 80, sabe quem estava lá? Um senhor chamado Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, nos anos 80, lutou ao lado dos Estados Unidos contra a República Socialista do Afeganistão. Ele foi um soldado treinado por tecnologia americana para ajudar a derrubar o governo comunista. Isso é maravilhoso, é um pedaço da história que as pessoas esquecem, e depois ele vai virar inimigo público número 1 dos Estados Unidos, né? Um demônio que eles mesmos criaram. Aliás, Bernardo, diga-se de passagem, algo muito parecido com a história da China, que foi toda reconstruída com grana americana também, né? Exatamente. Aí eles vão brigando. Quando chega em 1988, quase finalzinho ali da União Soviética, o Osama Bin Laden funda a Al-Qaeda para ser um grupo organizado islâmico, vamos dizer, fundamentalista, como a gente habitualmente chama, que era a força armada que iria conseguir ocupar o vácuo de poder o dia que os comunistas saíssem, né? Então eles já estavam se preparando para o momento em que eles iriam tomar o poder. Não tinha nada a ver com o Talibã não existia, lembre-se disso. 1 ano depois, em 89, cai o Muro de Berlim, a União Soviética leva 3 anos para se dissolver, e em 92, cai o regime comunista, e o Afeganistão fica num vácuo político infindável. Ou seja, não tem governo americano mais lá ajudando os mujahidins a combater os comunistas, não tem mais governo comunista, sobra quem? Qual força política tem? Você tem o Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, e você tem os tribais tentando brigar por poder ali, entendeu? Então uma puta de uma confusão, de várias religiões diferentes, mas a predominante era muçulmana. Então entra numa guerra entre rebeldes pelo poder, porque é um poder muito grande, e a gente já vai explicar por que o Afeganistão é um país importante, é uma região muito importante no mundo. Então, tem essa guerra entre os rebeldes, e é nessa época, 2 anos depois, de 1992, que surge, então, o Talibã, em 94. E ele é surgido como força política para consolidar esses grupos de rebeldes e dar um caráter, vamos dizer, mais organizado, né? Então, seria uma espécie de braço legal, entre aspas, da Al-Qaeda, né? Seria mais ou menos como o que foi feito na Colômbia com as Farc, né? As Farc era totalmente ilegal, um bom pedaço dela se tornou legal e pode estar no parlamento na Colômbia, mas eles ainda continuam com o braço armado fora nas guerrilhas. É um esquema parecido com o que fizeram com o Hezbollah no Líbano. Isso, né? Mais ou menos isso, no exatamente. Líbano, né? Pegaram um braço ali do Hezbollah, elevaram legalmente a título de partido político, né? Mas você tem ali ainda o pessoal que age de fato como organização terrorista e um braço para dar ares de legalidade. Pronto, exatamente. Mas ninguém reconheceu esse governo talibã que começou lá mais ou menos em 94, quando eles tomaram o poder e dominaram a briga rebelde. E é interessante que a origem do Talibã, ela surge de intelectuais que participavam de seminários tradicionalistas islâmicos no Paquistão, que tinham, vamos dizer, uma origem também de algum modo persa ali,
mas eram intelectuais tradicionalistas islâmicos de um seminário, e a palavra Talibã significa estudante, porque eram esse grupo de alunos que entendeu que a jihad era a maneira certa de fazer o governo, né? Mas de maneira a tentar dar a maior cara de legalidade possível a isso. 2 anos depois, então, que o Talibã existe, em 96, tinha 2 anos de idade, o Talibã já toma a capital, Cabul, e proclama o governo para si. E diz, ó, nós somos agora os governantes do Afeganistão. Só que eles fazem isso e não tem nenhum apoio internacional, porque ninguém vai apoiar e vai reconhecer um país que foi dominado por um bando de maluco, né? Na visão internacional, né? Então não foi apoiado, ficou lá de 96 e ficou de 96 até 11 de setembro de 2001, esses 5 anos, eles ficaram lá numa boa, tomando conta do poder e combatendo as tribos concorrentes e oprimindo a população e implantando a Sharia de cima a baixo, né? As mulheres não podem trabalhar, elas não podem ir à escola, não podem sair de casa sozinho, você tem que se submeter ao Islã, se você não se submete tem que pagar as taxas, é uma coisa muito complicada, né? Até que acontece o 11 de setembro e os Estados Unidos entendem que o Bin Laden que fez isso e que o Bin Laden precisava ser combatido, o Bin Laden foi lá, se refugiou no Afeganistão, né, no primeiro momento, e com apoio do Talibã, da Al-Qaeda, que eram parceiros, e os Estados Unidos invadem, então, depois do 11 de setembro, com a decisão do governo Bush, invade o Afeganistão para poder retalhar e botar ordem e acabar com o Talibã, coisa que até hoje ele não conseguiu fazer, né? Então eles ficam 3 anos ali combatendo o Talibã, e em 2004 eles conseguem acalmar um pouco a situação e fazer eleições livres, e elegem um governo afegão, que é o que estava acontecendo hoje, tinha transição de poder, tinha eleição, etc. Estava um governo mais ou menos democrático. Essa a ideia que os Estados Unidos sempre têm de exportar a sua democracia para os outros países, né? Então eles conseguiram fazer uma espécie de reorganização social, reprimir o Talibã e etc. O problema é que isso estava custando muito dinheiro para os Estados Unidos. A gente viu que eles gastaram 1 trilhão em 20 anos, é muito dinheiro, só numa guerra, né? Então, vários governantes, o Obama, etc., tinham vontade de tirar as tropas americanas de lá, mas não tinham coragem. O Trump foi o primeiro que assumiu essa pica para si. E disse, bom, vamos tirar. Então ele, de algum modo, reconhece a legalidade do Talibã e faz um acordo de paz com eles. Trump fez um acordo de paz, no sentido, olha, vamos pacificar, a gente promete tirar as tropas de modo gradual, estruturado, né, fazer isso lentamente, etc. O Trump tinha um plano todo bonitinho para fazer, que o Biden não seguiu, tirou de uma vez, né? E aí a promessa era de que até 11 de setembro de 2021, 20 anos depois, todas as tropas americanas seriam retiradas de lá. O Biden não seguiu o plano do Trump e retirou todos de uma vez. Quando você retira de uma vez, o que acontece? Você cria um vácuo de poder. Óbvio. O mesmo vácuo que aconteceu lá em 1992, quando a União Soviética saiu de lá, entendeu? Então, um novo vácuo de poder. O que acontece? Os rebeldes organizados, né, que no caso na época era a turma da Al-Qaeda, hoje é o Talibã, tomaram conta. É a coisa mais óbvia que iria acontecer. E aquele vagabundo daquele Biden disse em junho, não vai acontecer, o Talibã não vai tomar conta. Né? Até o BSM fez uma matéria sobre isso. Uhum. Então, para encerrar, a pergunta que eu me fiz e me deu o trabalho de pesquisar é o seguinte, é uma pergunta legítima, será que o Afeganistão tem apoio, o Talibã tem apoio popular? E a resposta é sim e não também. Em parte ele tem apoio por 2 razões, tem apoio porque tem pessoas que são da linha teológica deles, de interpretação tradicionalista, sunita do Alcorão, tem aqueles que fazem por motivos patrióticos, ou seja, contra qualquer tipo de intervenção estrangeira, e tem aqueles que apoiam porque têm medo e precisam viver, ou seja, porque como é que o Talibã faz com que as pessoas não se insurjam contra eles? É mais ou menos como o traficante faz na favela. A gente deixa o gás entrar, a energia chegar, a gente promete uma espécie de uma segurança, vocês pagam uma taxa para nós. Esse é, inclusive, 30% da origem da renda do Talibã. Os outros 60% do mais de $1 bilhão de orçamento que tem o Talibã hoje,
Desses 100%, 30% vem de taxas, impostos, pedágios, e os outros 60% vem do ópio, que é plantado nas regiões montanhosas controladas pelo Talibã. Então, os Estados Unidos eles estavam funcionando como uma espécie de muralha de tensão, para impedir a tensão entre, ou pelo menos reduzir a tensão entre o governo estabelecido democraticamente e o Talibã, que queria tomar o poder do país e fazer um califado. Os Estados Unidos estavam no meio disso, segurando. E o ISIS ali tentando bagunçar um pouco aquela confusão. Quando os Estados Unidos saem, é óbvio que esse choque vai chegar. E o exército Talibã, o exército afegão que foi criado pelos Estados Unidos, não tinha organização e nem treinamento. E eu acho que também nem vontade de defender aquele governo. Acontece então que o Talibã, muito mais organizado e violento, já estava pronto, né, depois da promessa de tirar as tropas para tomar o poder. E foi o que aconteceu. Um exército de mais de 70 mil homens do Talibã, com $1 bilhão. Ou seja, é uma força muito grande para você segurar. E por fim, no meio dessa confusão toda, chega quem? O dragão chinês, né? O dragão chinês, sabendo que a potência americana iria sair do lugar, aproveitou a brecha para tentar retomar uma área que ela utilizou por muitos anos como Rota da Seda. A Rota da Seda passava exatamente por cima de Cabul, da capital. E a China quer retomar essa Rota da Seda e ela precisa das alianças terrestres com os afegãos. Então, provavelmente, ela vai encher de dinheiro, corromper todo mundo, que é o que a China sabe fazer, para enfiar a Rota da Seda de novo. Né? Essa é basicamente o histórico bem resumido dos últimos 40 anos aí 40, 50 anos do Afeganistão, para vocês entenderem um balaio de gato e quanto a população sofre. Ou seja, os comunistas não conseguiram resolver aquilo, os americanos na época também não conseguiram, de novo agora não conseguiram e fracassaram, principalmente por ação errada do Biden, né? Então aquilo é um balaio de gato e engana-se quem pensa que tem uma solução fácil. Não há uma solução fácil para aquilo, como não há, por exemplo, solução fácil para a questão da Irlanda do Norte ou para Israel, entendeu? São impasses políticos e geopolíticos que eu acredito que só vai se resolver quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, entendeu? Brás, já falei demais aqui. Cara, brilhante explicação.